seja muito bem-vindo ao Ritmocast, o seu podcast de arritmia. Eu sou o Dr. Gustavo Galli, cardiologista, especialista em arritmias, e recebo nesse episódio o meu amigo, colega, também especialista em arritmia, Dr. Cláudio Caetano de Faria Júnior, para nós falarmos um pouco aí sobre arritmias. O objetivo desse nosso canal é a gente poder discutir com você que é profissional de saúde de uma maneira mais didática e profunda sobre as arritmias cardíacas. E serão vários assuntos, vamos explorar aí semanalmente aí ao longo do ano, para poder acrescentar bagagem para vocês. Cláudio, seja muito bem-vindo a esse episódio. E nós vamos discutir aí sobre tudo o que o médico precisa saber sobre as arritmias. Muito bem, né? Falar num vídeo aqui de alguns minutos, tudo que o médico precisa saber sobre arritmias. Ousadia, né? Bem ousado, né? Né? O pessoal tá meio ambicioso, né? Na verdade, o objetivo aqui, pessoal, é a gente conversar mesmo, né, sobre arritmias. É algo que a gente já faz há muito tempo, né, Gustavo? Sim. A gente tá há alguns anos assim nessa jornada e a gente sente uma falta assim de conteúdo de qualidade, né, a respeito de arritmias, né? E é desafiador, né, Cláudio? Até para os próprios cardiologistas, vamos dizer assim, né? Nós que trabalhamos com arritmia, estamos aí em contato direto com os nossos pares, né, de profissão, aí, com os próprios cardiologistas. E é um assunto que, de maneira geral, gera medo, né? Gera uma angústia em tratar os pacientes. Então, os médicos, de maneira geral, eles têm essa angústia, essa preocupação com esses pacientes. Na própria formação, né, de cardiologia, né, do cardiologista geral, né, normalmente a arritmia é um ambulatório esquecido, no cantinho, assim, que ninguém gosta, né? Sim. Ah, tem paciente com arritmia. Ih, já chama já o especialista que o residente de cardiologia nem vai ver esse paciente, né? Ou então, quando ele vai ver, ele não entende muita coisa, né? Uhum. E fica com aquele estigma mesmo, né, de que é uma coisa muito difícil, muito complexa, né? E acaba sendo um pouco desvalorizado até por desconhecimento. Né? E na verdade é o contrário, né? A gente vai ver na maior parte da literatura que a arritmia é uma coisa muito prevalente, né? A gente estava vendo alguns dados recentes, né? No Brasil, 300 mil mortes súbitas, né, cardiovasculares por ano. Uhum. E dessas, mais de 90% são relacionadas à arritmia. Então, é muito relevante, né? E às vezes a gente pode impactar de maneira positiva nisso ao identificar precocemente aqueles doentes que talvez tenham arritmia, têm fatores de risco para arritmia, né? Mas que estão aí perdidos, né? Por desconhecimento, muitas vezes até por não valorizar o sintoma do doente, né? Por achar que aquilo, não, isso é ansiedade. Tem palpitação? Não. Mulher jovem com palpitação é ansiedade, né? Já fica com aquele carimbo. E muitas vezes a gente pega pacientes aí que estão há 30, 40 anos tomando antidepressivo, quando na verdade tem uma arritmia que poderia ter sido tratada há 30, 40 anos. Isso é muito frequente, né? Essa, digamos assim, desvalorização dos sintomas, né, em arritmia. E esse perfil de paciente mais jovem, às vezes há muito essa correlação de pensar que é apenas uma ansiedade, né? Apenas uma crise de pânico, e menosprezar os sintomas e os pacientes estarem expostos aí a arritmias e às vezes arritmias de risco de vida. Como você disse aí, temos aproximadamente, só no Brasil isso, né? 300 mil mortes súbitas por ano. Então, é um número muito expressivo, né? E que, sem dúvida alguma, poderia ser reduzido e evitado se diagnosticado e tratado adequadamente. Ainda sobre prevalência, a hora que você falou aí, me lembrei do dado, né, que a gente discutiu recente, dos números aí da Sociedade Brasileira mesmo de Arritmia Cardíaca, que são aproximadamente 20 milhões, né, de pacientes portadores de arritmias no Brasil. É muito prevalente. Então a gente tem muito a discutir, muito projeto de educação para fazer, para a gente modificar, né, de uma maneira realmente concreta esse cenário de arritmia no Brasil. Vai ser um grande desafio. Legal falar para o pessoal, né, Gustavo, que a gente, na verdade, está iniciando esse trabalho agora e a gente tem duas linhas, né, que a gente vai seguir nesse trabalho, né? Então, para o pessoal que vai acompanhar aqui o canal a partir de agora, né, eles vão ver que vai ter uma linha que é mais voltada para o público geral, né? A gente vai discutir arritmia, vai discutir prevenção, mas para quem não é profissional de saúde, né? Então, de que maneira que ele pode talvez identificar o sintoma da arritmia dele, que ele pode conhecer um pouco mais a respeito da arritmia dele, né? E procurar
o médico dele, o cardiologista, para que ele possa ter o seu problema diagnosticado e tratado, né? E tem uma outra linha, né, que é a linha desse episódio agora, né, que é uma linha voltada para profissional de saúde, né, para criar conteúdo de qualidade, educação, para que ele possa aplicar no dia a dia dele, do consultório, do plantão, do trabalho dele dentro de uma unidade de terapia intensiva e assim por diante, né? Então a gente vai aqui tentar trazer de uma maneira, ao mesmo tempo simples, né, mas também com conteúdos mais profundos, né, para a gente discutir, né, detalhes, né? Então vamos discutir hoje fibrilação atrial, né? Então como que a gente identifica a fibrilação atrial, o que está no arsenal terapêutico para fibrilação atrial, né? O que eu tenho de opção, por exemplo, de terapia de anticoagulação, né? O paciente que não pode usar anticoagulante, o que eu vou fazer com esse doente, né? Como que eu posso intervir do ponto de vista de tratamento, né? Então, eu vou indicar ablação para esse doente, não, eu vou indicar marca-passo para esse doente, né? Isso é uma coisa que tem evoluído de forma muito dinâmica, né? É difícil para o médico, para o cardiologista, né, profissional de saúde acompanhar. Então, a ideia é justamente essa, né, Cláudio? A gente trazer evidências, né, atualizadas do que a gente tem de melhor para oferecer, né, e manter todos atualizados a respeito do assunto. E aí vai de tudo, né? Desde parte clínica, né, pacientes com dispositivo, marca-passo, desfibrilador, ressincronizador, né, arritmias em cardiopatas, arritmias em gente que não tem cardiopatia, né, e assim por diante. Já vamos aproveitar o gancho, então, que eu tenho bastante coisa para te questionar aí, para a gente poder explorar teu conhecimento. Vamos lá. E queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre diferença nos cenários de arritmia. Por exemplo, você tem, e nós temos ali, você atende pacientes desde crianças até pacientes, né, idosos, até 106 anos de idade, né? A tua paciente mais... o recorde atual. O irmão dela faleceu com 120, então eu acho que vou seguir ela mais uns anos aí, se tudo der certo. Então, assim, o que a gente... o que podemos pensar em diferenças? O que é uma arritmia num jovem? O que é uma arritmia no idoso? O que é mais prevalente? Quais são as diferenças? Eu gosto de raciocinar da seguinte maneira, assim, no consultório, né? Então, eu divido arritmias no cardiopata e arritmias no não cardiopata. Isso dentro da minha cabeça para eu fazer uma sequência, né, na investigação, na anamnese, no exame físico e assim por diante, né, e nos exames complementares também. Então, quando a gente fala em arritmia em não cardiopata, normalmente a gente está falando de gente jovem, né? Então, o adulto jovem, ali entre os seus 20 a 30 anos, né? Quais as arritmias mais comuns nessa população? A gente vai ver muito extrasístole, né? Seja extrasístole atrial, extrasístole ventricular, né? Tem um detalhezinho, né, que as extrasístoles ventriculares é sempre importante descartar com bastante certeza que esse doente não tem uma cardiopatia, né? E às vezes isso envolve, inclusive, investigar de maneira um pouquinho mais profunda, até mesmo com ressonância cardíaca, né? Ressonância magnética do coração. Cada vez mais auxiliando a gente, né? É uma ferramenta, inclusive, muito útil, né? A gente usa muito, né, no consultório. Talvez isso mereça um capítulo à parte para a gente falar sobre ressonância. Com certeza. Né? Além disso, né, além da extrasístole, né, aí a gente falando de arritmias que têm um caráter reentrante, né? Então vamos falar de arritmia de circuito. Taquicardia por reentrada nodal, AV, né? Nós vamos falar de taquicardias mediadas por via acessória, que é a síndrome de Wolff-Parkinson-White, né? E taquicardias atriais focais e, em alguns casos, né, isso é um pouquinho menos comum, menos prevalente, mas a gente vai ver taquicardias ventriculares em pacientes com coração normal, né, que são as TVs fasciculares. E essa população, geralmente arritmias que não trazem um risco, né, muito aumentado ou não trazem um risco aumentado de morte súbita. Né? Na sua maioria, não. Na sua maioria. Né? E a gente tem um detalhe aqui, né, que muitas vezes a queixa desses pacientes é muito semelhante. Né? A queixa mais comum no consultório, no paciente com arritmia, é palpitação. Então ele vem, muitas vezes a qualidade da informação não é muito boa, no sentido de que o sintoma pode ser difícil para o paciente identificar, expressar de uma maneira que o médico vai entender também. Então a gente tem que, nosso papel também é ouvir um pouquinho, né? A gente tem um pouquinho de pressa de falar, né, na consulta, né? Mas alguns pontos é importante direcionar, né? Que tem informações que a gente precisa captar, né? E que às vezes espontaneamente, muitas vezes o paciente não vai trazer essa informação filtrada. É importante perguntar isso, né? Então assim, por exemplo,
perguntar a duração do sintoma, né? Maneira de início, né? Se o início é súbito ou se tem um início gradual, né? Como se fosse um aquecimento daquela arritmia, né? Ela começa devagar e vai aumentando ou não. O paciente está bem e de repente o sintoma já começa, né? Duração do sintoma, né? Se durante o episódio, né? Isso eu pergunto para os pacientes, se a arritmia ela fica indo e voltando, né? Que o paciente fala, eu tive arritmia o dia inteiro ontem. Mas o dia inteiro você teve arritmia ontem? Como é que foi isso? Você tinha segundos de arritmia e melhorava, minutos de arritmia e melhorava, ou você ficou o tempo inteiro com a arritmia? Ah, não. Ela dava alguns segundos e passava, né? Porque é diferente. O raciocínio vai ser diferente, né? O término da arritmia também ajuda a gente a raciocinar, né? Então, se a arritmia termina de maneira súbita, também isso vai fazer a gente ir para um caminho no nosso raciocínio, na nossa investigação. Ou se a arritmia termina de maneira gradual, a gente vai pensar em outras etiologias, em outros tipos de arritmias também, né? Perfeito. E quando você, por outro lado, está diante de um paciente com histórico, né, de cardiopatia, por exemplo, é muito comum, né, a cardiopatia mais prevalente, pacientes com doença isquêmica do coração, né, infarto prévio. Quais alertas aí, né? Qual o tipo de arritmia mais prevalente? Qual é a preocupação nesse outro extremo de população, né? A população cardiopata. O cardiopata, aí nós vamos pensar principalmente em arritmias ventriculares, mas não exclusivamente, né? Então, seria o que a gente teria de mais grave, né? Então, no pós-infarto, paciente que tem queixa de palpitação, né? Algo que possa sugerir taquicardia ou síncope, né? Um paciente coronariano, isquêmico, que tem síncope, é um sinal de alerta importante, né? A gente tem que valorizar esse sintoma, né? E nós vamos falar também, né, invariavelmente, da arritmia mais comum na população idosa, que é a fibrilação atrial, né? E é muito comum, muitas vezes passa despercebido, né, em algumas situações, uma série de motivos, mas que não deveria passar despercebido, por conta das consequências, né? Incidência aí 20% a 30% de AVC isquêmico, doença renal crônica, né? Demência vascular associada à fibrilação atrial, né? Ela é uma arritmia, não é uma arritmia tão inocente, né? Ela traz consigo uma série, né, de outras complicações. E só para os nossos colegas terem uma ideia, Cláudio, assim, como está a prevalência aproximada da fibrilação atrial, né? Já que a população está envelhecendo, né? Você já deu alguns bons exemplos aí. Exatamente. Estimado atualmente 2,5% da população mundial, né? Isso vai chegar próximo aí de 200 milhões de pessoas, né? Só que tem um detalhe, né? Muita gente. É muita gente, mas tem um detalhe, né, Gustavo? Porque assim, isso é de diagnóstico, né? Mas a gente sabe que tem muitos pacientes que não estão diagnosticados, por uma série de motivos, que não têm acesso, né? E depois quando a gente for discutir um pouquinho também sobre investigação, né, a gente tem muitas coisas positivas que estão acontecendo, né? Até detecção de arritmia por dispositivo eletrônico, né? Smartwatch, por exemplo, né? Isso é muito bom, porque vai identificar mais gente. Se estima que o número de pacientes com fibrilação atrial ele deve aumentar mais de 4 vezes, né, na próxima década. Então, realmente é algo preocupante. Vai ter muito trabalho, hein, Cláudio? Tem muito trabalho para todos os cardiologistas aí, né? E tem um outro detalhe, né, Gustavo? Só para a gente não esquecer, né? Você falou do cardiopata, né? Tem cardiopata jovem também. Também. Né? Então, cardiopatia não é exclusivo de idoso, né? E aí vai desde pessoas, né, com cardiopatia congênita, né, que vão lidar às vezes com a sequela da cardiopatia congênita durante toda a sua vida, e inclusive com arritmias associadas à cardiopatia congênita, né? E um capítulo à parte que são as arritmias de origem genética, né? Associadas ou não à cardiopatia, como miocardiopatia hipertrófica, displasia de ventrículo direito, né? Coisas novas, né, que estão aparecendo agora, né, que a gente está entendendo um pouquinho, né, sobre isso ainda, como disjunção valvar mitral e arritmia ventricular, morte súbita associada a isso, né? A gente já viu alguns pacientes assim no consultório, né? Então, é por isso que, na verdade, a arritmia não é uma coisa assim tão pouco prevalente, né? E é algo que, né, o cardiologista, seja o cardiologista que atua mais em consultório, o cardiologista que atua mais no hospital, ele precisa se familiarizar com esses conceitos, né? Para que ele não deixe também de tratar os pacientes dele de maneira adequada. E nos dois espectros, né? Também nos espectros das bradiarritmias, né? Então, a gente falou, né? Você pontuou aí de uma maneira muito didática, né, alguns cenários de arritmias,
principalmente relacionado às TAC, arritmias, né? Mas nesses pacientes também nós temos os bloqueios atroventriculares, né? As bradiarritmias. É que eu sou eletrofisiologista de formação, né? A sua formação é de marca-passo, você pensa ao contrário, né? Você começa pelo outro lado, né? Começa por outro sentido. Por isso que nós estamos aqui, né? Trabalhando aí em conjunto. Aí. É isso mesmo. É isso aí. Mas é verdade, né? E assim, pacientes com dispositivos, né? Eles estão vivendo muito mais, né? Porque a qualidade do tratamento melhorou muito, né? Quando a gente fala em tratamento de insuficiência cardíaca, né? O tratamento que a gente faz hoje é muito diferente do que a gente fazia 5 anos atrás e nem se compara com o que era feito há 10, 12 anos atrás, né? A gente está falando de drogas que aumentam a sobrevida, né? Diminuem a mortalidade em 20%, 30%, 40%. Né? Então, a gente vai ver os pacientes chegando cada vez mais, né? A idades muito avançadas, né? Mais de 100 anos, alguns centenários, inclusive, com boa qualidade de vida, né? Alguns totalmente funcionais. A gente vê no consultório, né? Eu tenho pacientes nonagenários que vão dirigindo para o consultório, o próprio carro. Né? E muito bem, obrigado. Então, é importante também, né? A gente poder dar uma assistência de qualidade para essas pessoas, né? Para que elas tenham qualidade de vida. Né? Com certeza. E quando a gente vai pensar aí nas arritmias de maneira geral, Cláudio, a gente sabe que existem as arritmias, né, de origem hereditária, genética, de origem congênita também, mas que a gente pode pontuar, né, para o nosso colega como fatores de risco. Quais são assim, grandes fatores de risco, né, para a origem de arritmias? É óbvio que fatores distintos vão estar associados com algumas arritmias, mais do que com outras arritmias, né? Mas quais são fatores de risco de relevância que vai ali acender um alerta, né, para o médico, para o cardiologista, de que determinada arritmia deve ser investigada mais profundamente? Eu gostaria de pontuar, assim, que me vem à mente, assim, são 5 fatores de risco principais, sabe? E eles são esses 5 principais porque normalmente eles vêm juntos, associados, todos os 5 ou alguns desses 5. Né? E no contínuo do segmento, né, quando você acompanha ali um paciente, uma família por alguns anos, você consegue ver muito bem a diferença, né? Como se fosse abrir uma curva, né? Entre aqueles que seguem bem o tratamento e controlam os seus fatores de risco, normalmente esses pacientes eles ficam livres de arritmia. E aqueles que não seguem o tratamento, né, vão tendo um acúmulo de fatores de risco. Né? E com o decorrer dos anos, as arritmias vão aparecendo. A gente consegue ver isso de maneira muito clara. Né? Eu acho que o principal de todos eles, disparado, assim, seria a hipertensão arterial. Né? Por que hipertensão arterial? Porque é muito comum, né? Talvez seja uma das doenças mais comuns hoje em dia no consultório de cardiologia, se não a mais comum. E muitas vezes a hipertensão arterial é maltratada mesmo. Né? Porque talvez a meta fica meio frouxa, né? Então a gente acaba sendo um pouco leniente ali com o doente, né? Aceitando talvez valores limítrofes por muito tempo no tratamento da pressão arterial. E com o passar dos anos acontece, né, a história natural da hipertensão arterial, remodelamento do miocárdio, aumento de átrio esquerdo e surgimento principalmente da fibrilação arterial. Sem contar o aumento do risco de coronariopatia, né? E arritmias que podem surgir como decorrência de um infarto associado à hipertensão arterial. Esse paciente, muitas vezes também, como costumam ser assintomáticos no primeiro momento, né? Eles não se preocupam muito em ficar, né, medindo a pressão com regularidade. E quando chega, né, para você, ou no acompanhamento, ou numa primeira avaliação, já tem exatamente hipertrofia, dilatação atrial, já vem com as consequências já. Exatamente. Então a gente já está lidando, na verdade, com uma doença, né? Com a doença. Com a doença. Então, deixa de ser ali uma hipertensão essencial, mas a gente já está lidando com uma cardiopatia hipertensiva, né? E é uma doença que talvez já vai ter as consequências ali no futuro. Perfeito. Tem dois fatores de risco que são muito importantes e vêm juntos, né? Que é a obesidade junto com o sedentarismo, né? E às vezes a hipertensão ela vem junto, né? Nesse carrinho, pacote, né? Aí, no pacote, né? Então, a gente vai acabar falando muito de fibrilação atrial por conta da prevalência, né? Então, obesidade e sedentarismo são fatores de risco muito importantes, né, para a fibrilação atrial. Né? Eles aumentam muito o risco dessa arritmia. Né? E quando a gente fala em sedentarismo, né, a gente sabe dos riscos do sedentarismo. Né? Tem um fator protetor, né? Muitos estudos já mostrando isso, né? Um fator protetor da atividade física
em relação à sobrevida dos pacientes, né? E isso daí é algo que, assim, fibrilação atrial, eu costumo falar isso para os meus alunos também, que é uma arritmia que o clínico precisa diagnosticar, não o cardiologista, né? Devido à tamanha prevalência e tamanho impacto, né, que ela traz nos pacientes, principalmente com o risco, né, de AVC. Então, é o tipo de sintoma, né, de eletro, principalmente, que tem que ser identificado. O médico tem que saber ver eletro, né, independente da especialidade que for. O eletro, ele faz parte da formação médica, né, é um exame de extrema importância, é um exame simples, de fácil acesso, né, barato, e que não se pode perder tempo e deixar passar, né, um diagnóstico de fibrilação atrial. Às vezes está lá no plantão, né, um colega está no plantão numa UPA, enfim, num UBS, num pronto-socorro, seja primário, terciário, enfim. Não pode passar batido, né, esse tipo de diagnóstico. Porque diagnosticou, tem que proteger. Né? Exatamente. E aproveitando esse gancho da fibrilação atrial, né, não consegue escapar muito dele, a gente pode falar de um quarto fator de risco importante, que é a apneia obstrutiva do sono. Muitas vezes é negligenciado isso, né? E a apneia do sono não é fator de risco só para fibrilação atrial, né? É fator de risco para hipertensão arterial de difícil controle, é fator de risco para infarto, inclusive, né? Para doença isquêmica cardíaca e também para doença de isquêmica cerebral. Né? Então... Arritmias ventriculares também, né? Temos pacientes com apneia. E é muito interessante quando a gente vê holter desses pacientes, né? Durante a noite, intensifica muito a taxa, né, de arritmia. Sempre pensar, quando você vê muita arritmia noturna em um exame, né? Pensar na apneia do sono. Exatamente, né? No mapa também, né? Monitorização ambulatorial da pressão arterial, né? Pacientes que não têm aquela queda noturna, o descenso noturno da pressão, não pode esquecer de pensar em apneia do sono. Né? E por último, na verdade não por último, né? Porque a lista ela segue, né? Grande. Nós vamos falar aí de diabetes, a gente vai falar de ingesta de bebida alcoólica, né? Nós vamos falar de estresse também, como um fator de risco importante para a doença cardiovascular e também para arritmias, né? E tudo isso tem muito dado, né? Legal que depois a gente vai poder discutir em alguns momentos oportunos. Exatamente. Então a gente tem muita coisa aí para a gente poder identificar, né? E atuar muito bem na prevenção, né? Uma coisa boa que tem acontecido nos últimos anos é que a medicina tem, de certa maneira, mudado um pouquinho o foco, né? Então, na faculdade a gente sai com aquele conhecimento um pouquinho mecanicista, né? De medicina, né? Então, se eu tenho uma bactéria, eu vou usar um antibiótico para tratar aquela infecção. E muitas vezes isso vai funcionar, não está errado isso também. Mas a gente não aprende muito sobre prevenção, né? A gente fala muito pouco sobre qualidade de vida também, né? Na formação, né? Eu terminei a faculdade, eu me formei... Estou velho já. Pula essa parte. Não, aí, vou contar, tem que contar. Eu me formei em 2010, né? Então eu tenho aí 13 anos de formado, né? E a gente nota como nesses últimos anos, né, se fala cada vez mais em medicina de qualidade de vida, né? Tem muita coisa de má qualidade misturada com isso, né? Suplementação inadequada, excessiva de vitaminas, como se isso fosse ali a panaceia, né? Fosse curar todos os males. Não é verdade, a gente sabe disso, né? Mas abordar de maneira correta os fatores de risco, né? Tentar colocar alguns pontos, né? Como melhora da qualidade da alimentação, né? Atividade física regular, higiene, melhora da qualidade do sono, né? Isso é fundamental, né? Para prevenir doença cardiovascular, prevenir infarto, prevenir AVC e também prevenir arritmia, né? Que é o nosso foco aqui. Os fatores modificáveis, né? São vários, são difíceis de combater, né? Tem que realmente levar isso de uma maneira muito séria com o paciente, porque o tratamento, né, ele tem vários pilares, né? E o paciente é um pilar essencial para que o tratamento dê certo, né? Não adianta você passar remédio e a pessoa não mudar absolutamente nada no estilo de vida dela. Inclusive, você se formou quando mesmo, Gustavo? Não, inclusive, mudando de assunto. Não vai esconder não, que tem que já tem um pouco de cabelo também. branco já. Não vamos falar, acho que esse assunto capilar é para um outro... Pula essa parte. Vamos pular, deixa para outro dia. Eu formei em 2007, já um pouco mais velho aí. Tá bom.
Mas onde eu estava mesmo? Vamos voltando ao assunto aí. A gente falou um pouquinho sobre... Falou dos meus cabelos, eu perdi. Então, a gente falou sobre... a gente estava falando sobre o impacto, né? E como atuar sobre os fatores de risco é importante, né? Perfeito. E Cláudio, assim, você até citou já um pouco no começo ali do nosso bate-papo. Você já teve paciente, assim, que veio há muito tempo, por exemplo, com uma síndrome do pânico, né? E numa investigação mais detalhada, descobre que é uma arritmia, isso é algo comum? Como que tem sido para você? É bem comum, assim, né? Uhum. No consultório específico nosso, né, de arritmia, a gente nota às vezes que o paciente ele chega mais tarde para nós, né? Ele já passou às vezes com mais de um colega, mais de um especialista, né? E é muito comum, às vezes, o sintoma da arritmia ele ser um pouquinho menosprezado, né? Isso é muito comum quando a gente vê um paciente jovem, né? Que ele tem um sintoma que é colocado um carimbo ali nele como ansiedade, né? Então o paciente tem palpitação, às vezes a palpitação é até associada a estresse mesmo, momentos de estresse, e ele fica ali por anos sendo tratado como ansiedade, até que em algum momento alguém investiga um pouquinho mais e detecta ali uma arritmia, seja qual for, né, e encaminha para tratamento. Eu tenho um caso que é muito emblemático assim para mim, que foi uma paciente que ela tomou antidepressivo por 30 anos. Até que um dia ela conseguiu um registro de arritmia e o cardiologista dela que acompanhava encaminhou para o consultório, né? E eu expliquei para ela, né? Se tratava de uma arritmia, era uma taquicardia por reentrada nodal AV, né? A gente tratou por ablação depois, o paciente ficou bem. Mas no momento ali do diagnóstico, eu falei para ela que muito provavelmente a maior parte dos sintomas dela, se não todos os sintomas dela, eram associados à arritmia. Ela começou a chorar no consultório. Porque ela falou exatamente essas palavras. Doutor, eu achei que eu estava ficando louca. Porque eu tinha o sintoma, eu chegava no hospital, fazia o eletro, e aí o médico falava, não, isso é ansiedade. E aí me dava um antidepressivo. E aí eu ia pro psiquiatra, eu ia pro neurologista, e eu tava tomando 3 antidepressivos já, e o sintoma continuava, porque não era desencadeado por ansiedade o sintoma dela, era uma arritmia. E a arritmia tem isso, né? Muitas arritmias são paroxísticas. E o diagnóstico pode ser difícil. Você registrar a crise, né? Às vezes, o único momento, né? A única maneira de você fazer diagnóstico é fazer o registro da crise, né? Muitos eletros basais ou exames basais, eles não são diagnósticos, né? Então, a arritmia tem que persistir, né? E até aproveitando nessa questão de diagnóstico, né? O que nós temos de arsenal diagnóstico aí para uma boa investigação de arritmia, né? E quais são os exames acessíveis? O que você fala aí pra gente? Acho que o primeiro passo, né, é não menosprezar mesmo o sintoma do paciente na anamnese, né? Então, lembrar, né, que não só palpitação é sintoma de arritmia, né? Então, talvez a palpitação seja o sintoma mais comum de arritmia, mas tem outros, né? Então, a arritmia pode se manifestar como dor torácica, a arritmia pode se manifestar como síncope, né? A arritmia pode se manifestar às vezes como dispneia, ou cansaço, intolerância aos esforços, né? Então isso tem que estar muito claro, né, para o médico generalista, para o cardiologista, para o cara que atua no plantão, que esses sintomas às vezes eles podem ser relacionados ao coração e podem ser relacionados à arritmia. Quando a gente passa daí para a investigação armada, né, os exames complementares, de cara o eletrocardiograma, né, muitas vezes o eletro ele não vai ser feito naquele momento, às vezes não consegue registrar a crise, né? Mas mesmo um eletro de base, ele pode talvez acender ali uma luz amarela de alerta para algumas situações, né? Então no eletrocardiograma a gente vai observar talvez sobrecarga atrial, né? Num paciente que já é hipertenso, isso talvez facilite a gente pensar em fibrilação atrial paroxística, né? Se o paciente tiver em ritmo sinusal naquele momento, né? No eletrocardiograma a gente também vai conseguir descartar pelo menos algumas doenças de origem genética, né? Então a gente vai ver sinais ali muito marcantes de hipertrofia, né? Sobrecarga ventricular esquerda, pseudodelta, na verdade, né? Simulando ali uma pré-excitação ventricular nos pacientes com miocardiopatia hipertrófica, né? A gente pode ver ali
sinais de displasia ritmogênica de ventrículo direito, no eletrocardiograma, né? A própria pré-excitação ventricular, né? A síndrome de Wolff-Parkinson-White. Tudo isso a gente vai diagnosticar com o eletro de 2 derivações. Exame simples, acessível, né? Exatamente. Que traz muita informação. Um exame aí que vai custar R$5, né? Para ser feito. E dá muita informação para nós. Então, saber ver eletro é obrigação de todo médico. Na verdade, não precisa nem ser cardiologista, como você mesmo falou. E às vezes é só o eletro que traz o diagnóstico, em alguns casos, inclusive, né? Você pode fazer outros exames que o diagnóstico é pelo eletro. Né? Exatamente. E aí a gente persiste na investigação, né? Como a gente falou lá no começo, né? Arritmias em cardiopatas versus não cardiopatas, o ecocardiograma é uma ferramenta fundamental na investigação de arritmia. Né? Então, a gente vai avaliar ali tamanho dos átrios, né? Se tem doença valvar cardíaca ou não, se tem disfunção ventricular ou não, né? Se tem sinais de miocardiopatia hipertrófica, displasia, enfim, no eletro, no ecocardiograma, e isso é importante, né? Para a gente ser valorizado. Tem arritmias que vão se manifestar exclusivamente no esforço, ou principalmente no esforço, né? Então, o teste ergométrico, seja feito em esteira, cicloergometria, na bicicleta, e também é fundamental, né, para investigação em alguns cenários, né? Tem que ter um pouquinho de cautela, né, no teste de esforço, né? Porque às vezes a arritmia vai ser desencadeada no esforço, o paciente pode não se sentir muito bem, mas é um exame importante, né? Não precisa ter receio também de submeter esses pacientes a estresse físico, né? É importante ser feito de maneira adequada. Perfeito. E também, pensando nessa dificuldade, nos casos paroxísticos, né, o que a gente tem para registros mais prolongados, assim, o que nós podemos usar de arsenal para esse cenário? A gente nem chegou ainda, né? A gente falou de um monte de exame, não falou ainda do Holter 24 horas, né? Que é talvez a principal ferramenta aí no consultório, né? De ritmologia, né? O Holter ele é muito bom para arritmias muito frequentes, né? Então, o paciente que tem sintomas diários, o Holter é uma excelente ferramenta. Para pacientes que têm sintomas aí semanais ou mensais, a gente vai ter que dar um pouco de sorte para detectar a arritmia no Holter, né? Naquele período curto de 24 horas. E aí tem maneiras da gente aumentar a sensibilidade do nosso diagnóstico, né? Dá para fazer Holter de 7 dias, né? O Holter de 48 horas, às vezes já é suficiente, né? O paciente fica 2 dias ali gravando o eletrocardiograma. Holter de 7 dias aumenta, né, essa sensibilidade. A gente tem o Looper de eventos também, né? Que é muito parecido com o Holter. Na verdade, o paciente fica com o aparelho em casa e quando ele tem o sintoma, ele mesmo coloca ali os eletrodos e liga o aparelho para fazer o registro. Né? A gente consegue detectar muitas arritmias, né, com o Looper de eventos. Né? A gente tem daí outros exames no arsenal para detecção, né, que seriam daí um pouquinho mais invasivos, né, outras ferramentas, né, como o monitor de eventos ou o Looper implantável, né, que é algo que talvez a gente possa até discutir com mais detalhes depois, né, mas que é uma ferramenta muito importante, principalmente quando está investigando síncope, né? Sim, sem dúvida. Até hoje em dia com possibilidade de monitoramento remoto, né? Desses pacientes, com essas ferramentas, né, inseríveis. E a gente tem também o smartwatch, né? Que é uma ferramenta muito interessante, né? A gente já tem estudos com grandes populações, né? Como o estudo americano, né? Que usou ali o Apple Watch para isso, né? E está validado pelo FDA como uma ferramenta, né, para detecção e investigação de arritmias, principalmente fibrilação atrial. Né? O algoritmo dele detecta fibrilação atrial. Né? Ainda gera alguns estresses, né? Eu tenho pacientes que às vezes tem algum ritmo irregular, por exemplo, extrasístoles, né? E ele acaba interpretando aquilo, às vezes, como uma fibrilação atrial. Sim. Geram uma ansiedade no paciente. Então, são ferramentas que estão evoluindo também, né? Para a gente usar mais na nossa prática. Exatamente. Né? Tem o tilt test também, né? É uma ferramenta que não é tão utilizada, né? Mas para investigação de síncope é uma ferramenta muito interessante, né? Avaliação de desautonomia também, né? Uma ferramenta que a gente, na prática, assim, consegue usar bastante e dá muitas respostas para a gente, né? E dá até segurança para o paciente quando a gente consegue, às vezes, fazer um diagnóstico específico de uma síncope neuromediada, né? Uma síncope vasovagal, uma hipotensão postural no tilt test, né? Para guiar o tratamento, né? É bastante interessante. E chegando até o exame invasivo, né? Que seria mais invasivo dentro desse arsenal aí, que seria o estudo eletrofisiológico, né? Eu acho que é até legal talvez você comentar um pouco o que é o estudo eletrofisiológico, que a gente tem, né? Boa parte aí dos colegas que estão assistindo, às vezes não tem um conhecimento. O que é feito no estudo eletrofisiológico? Como que é essa parte invasiva de investigação de arritmia?
o estudo eletrofisiológico, né, como ferramenta, ele é muito útil, né? Porque a gente tem uma avaliação direta, invasiva, de tudo que acontece do ponto de vista elétrico dentro do coração, né? Então, sempre que a gente vai para um procedimento, mesmo que terapêutico, mesmo que a gente já vá com o diagnóstico, né, tem uma fase inicial, né, do procedimento, que é o estudo eletrofisiológico diagnóstico, né? E em algumas situações a gente vai também levar o doente, o paciente, para um procedimento exclusivamente diagnóstico, né? A gente tem situações síncope de origem determinada, que toda a investigação não invasiva foi negativa, a gente leva também para o estudo eletrofisiológico para fazer o diagnóstico do que está acontecendo ali. Então, tem algumas mudanças, né? Algumas variações assim dentro da rotina de cada serviço, de cada eletrofisiologista, mas de rotina o que a gente faz em todos os casos, isso vai acontecer em todos os pacientes, né? É uma punção femoral e a gente vai posicionar catéteres de eletrofisiologia dentro do coração, né? Em posições variadas, né? Então, a gente vai estudar a função elétrica do nó sinusal, do átrio, né? Por uma série de estímulos elétricos e avaliação do nó sinusal a esses estímulos, né? Como que ele reage a esses estímulos, né? A gente vai estudar a condução elétrica também pelo sistema His-Purkinje, né? Na investigação de bradicardia, síncope, suspeita de bloqueios, né? A gente vai estudar a indução de arritmias, seja arritmias relacionadas ao átrio, né, como taquicardias atriais, taquicardia supraventricular mediada por uma via acessória ou taquicardia por reentrada nodal. E a gente vai fazer a mesma coisa no ventrículo, né? Então a gente vai também dar uma série de extra-estímulos ventriculares para tentar induzir taquicardia ventricular ou mesmo fibrilação ventricular, se a nossa suspeita for uma arritmia ventricular. Perfeito. Mais uma ferramenta aí, né, muito importante nesse arsenal, né, para diagnóstico aí das arritmias. Assim, acho que a gente abordou muita coisa aqui, Cláudio. Para falar tudo que precisa saber sobre arritmias, a gente viu que isso envolve, tudo, né? Tudo é bastante, né? Tudo é muito, tudo é bastante, tudo é tudo, exatamente. Mas acho que demos um bom apanhado, né, geral, uma visão geral sobre as arritmias, para a partir de agora, né, a gente poder detalhar sobre cada assunto de uma maneira separada, né? Dos assuntos mais relevantes e tentando sempre uma abordagem didática e atualizada, né? E nosso projeto agora ele envolve conteúdo semanal. Então, toda semana a gente vai trazer conteúdo aí de qualidade para poder discutir sobre as arritmias. É muito importante que, né, quem esteja interessado, né, no assunto, nos siga a nossa página, ali, o nosso canal, né, e compartilhe esse conteúdo, né? Isso daí é bem importante. Se você quiser se despedir aí, a gente... Espero que esse conteúdo ele seja útil, né, para todos aí que vão acompanhar a gente a partir de agora, né? São convidados a dar sugestões, né? Deixa ali o comentário, se você acha que esse assunto é interessante, né? Deixa o seu joinha ali, sua curtida no YouTube para nós também, né? E compartilhe também com quem você achar que pode se beneficiar, pode se interessar por esse assunto, né? A arritmia para nós que trabalhamos com isso é um prazer, assim, né? A gente faz isso diariamente, né? Já há alguns anos já, e a gente espera que ao compartilhar esse assunto também com vocês aí que vão nos assistir, a gente possa também trazer um pouco do nosso dia a dia, né? E ajudar, né, de alguma maneira na prática, no seu dia a dia, para que você possa lidar melhor com a arritmia no teu consultório, no teu plantão, né? Ali no teu trabalho dentro de uma UTI, por exemplo, né? Então a ideia é que o conteúdo ele seja prático, interessante e que mude de alguma maneira ali o teu dia a dia, né? Que seja útil para isso. Cláudio, muito obrigado aí pela tua presença no nosso, né, RitmoCast. Se você tiver alguma dúvida também, quiser encaminhar para a gente vai estar à disposição. E nos vemos aí no nosso próximo episódio. Até mais. Tchau.